Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de membrana plasmática. É uma aula muito interessante e aqui, gurizada, a aula completa para vocês. Vamos falar de tudo que tu precisa saber para ir bem no Enem, nos vestibulares ou na sua prova. Então olha só, vocês viram que eu fiquei 2 segundos abaixado, naquele momento você deu pausa no vídeo, copiou tudo e agora vai somente prestar atenção e fazer anotações extras. Então como é que a aula está dividida? Aqui são as características gerais da membrana plasmática, algumas curiosidades e tal, funções, estrutura mostrando cada uma das partes dela. Aqui eu falo da principal molécula que forma a membrana plasmática, que é um fosfolipídio, e aqui ainda falo sobre o transporte que se dá pela essa membrana, uma vez que você vai ver que uma das funções dela é selecionar o que entra e o que sai da célula. Então a aula está completa, gurizada. Vamos com tudo aí. Ah, professor, a aula está muito completa. Mas é melhor a gente saber mais, aí a prova cobra um pouco a menos, mas tu destrói na prova. Do que tu pegar uma aula, saber mais ou menos, assim, o que acontece? Aí chega uma prova, cobra uma questãozinha a mais ali, e aí tu fica enredado. É sempre importante a gente saber algo a mais, um passo a mais sempre, gente, sempre. Pensa assim. Então vamos lá, gente. Membrana plasmática pode ser chamada de plasmalema, membrana celular, mas tu tem que concordar comigo que o nome mais bonito é membrana plasmática. Olha só, dá pra botar o nome de alguém. Ô membrana, chega aqui, ô membrana. Não, tu põe 2 nomes, membrana plasmática. Tu imagina só, olha só, gente, a membrana plasmática está presente em todas as células. Não importa se é uma bactéria, se é um protozoário, se é um fungo, se é uma planta ou se é um animal como nós. Tem célula, tem membrana plasmática envolvendo essa célula. Você tem que pensar numa coisa. Uma célula nada mais é do que um meio interior que faz diversas reações e esse meio interior está isolado do meio exterior pela membrana plasmática. Então, se não for a membrana plasmática, é óbvio, gurizada, não existiriam células. Tem que ter algo que isola ela e é a membrana que vos fala aqui. Gente, aí tu fala assim, tá, gurizada, professor, me diz aí, tá, membrana plasmática, qual é o tamanho? Uma célula é pequena. Uma célula é bem pequena. E qual é a espessura da membrana plasmática? Gurizada, só te liga. Ela varia entre 6 e 9 nanômetros. Aí tu vai me perguntar, tá, professor, agora me caiu os buteados. O que é um nanômetro? Gente, 1 nanômetro, olha só, vamos ser franco e sincero agora, hein? Respira fundo aí e vamos tentar abrir a nossa cabeça aqui nessa informação. 1 nanômetro equivale a 1 metro divididos por 1 bilhão. Ah, professor, não é dividido por 1000, não, é por 1 bilhão. Então imagina que você tem 1 metro, divide uma vez, 50 centímetros. Divide outra vez, 25 centímetros. Divide outra vez, 12,5 centímetros. E aí vai. Pá. Quando você divide isso 1 bilhão de vezes, você chega a 1 nanômetro. Uma membrana plasmática tem de 6 a 9. É algo extremamente fino. Tanto é que tu pode pegar o melhor microscópio óptico que existe aí no mercado, aumentar 1000 vezes e tal, você não vai conseguir enxergar a membrana plasmática. Para você ver ela de uma maneira assim, mais ou menos, está vendo ali, mais ou menos, você precisa de um microscópio eletrônico extremamente potente que aumenta 200, 400 mil vezes a imagem para você conseguir ver aquela linhazinha mais ou menos ali da membrana plasmática, ok? Outra coisa interessante, gente, é a constituição dela. Isso você tem que saber. A membrana plasmática tem constituição lipoproteica. Isso está em todos os livros e isso vai cair na tua prova. Lipo de lipídios e proteica de proteínas. Então, basicamente, é lipídios. O principal dele é o fosfolipídio, mas eu vou falar logo adiante. Tem outro lipídio, colesterol, mas a gente fala em seguida. E as proteínas que estão inseridas na membrana plasmática, que fazem, por exemplo, o transporte de substância de fora para dentro ou de dentro para fora. Ok? Mas a gente vai falar em seguida. Outra coisa, que é uma informação que se fala muito, que as pessoas às vezes não entendem, é que a característica da membrana, em 1972, Singer e Nilsson, é o nome dos carinha, em 1972, eles propuseram um modelo para explicar o funcionamento da membrana plasmática. Ficou conhecido como modelo de mosaico fluido. Vou explicar para vocês. Imagina a membrana plasmática, né? É como se fosse uma bola, literalmente, ela envolve toda a célula. Porque a gente representa ela assim e fala, a membrana plasmática é assim. Não, a membrana plasmática está envolvendo totalmente a célula. Agora a gente tira um pedacinho dela e joga aqui no plano. Você imagina que os fosfolipídios, a cabeça dos fosfolipídios tem atração pela água, então está feliz da vida. E as pernas dos fosfolipídios têm repulsa. Por isso que eles ficam nesse formato,
que eu também vou falar para vocês. Mas agora, olha só, eles ficam livremente andando entre eles. Aí chega as proteínonas lá, desse tamanho, inseridas entre esses fosfolipídios, e elas também, elas andam livremente entre os fosfolipídios. Também elas não podem ir para baixo nem para cima, senão ela vai sair fora da membrana. Não, elas ficam ali andando entre a membrana. Por causa dessa característica, a membrana plasmática ela fica assim, ó, fluida. Tá? E essas proteínas andando parecem um mosaico. Por isso que a proposta, o nome, se chamou mosaico fluido. Literalmente porque ela tem essa fluidez toda e as proteínas estão andando. Então, eu sou uma proteína, tô aqui. Pô, tu vai olhar daqui a 2 minutos, a proteína tá aqui. Ó, tá de brincadeira comigo. Porque elas estão literalmente andando por ali. Tranquilo? Beleza. Outra característica, ela é semipermeável. Falar que é semipermeável é que tem coisas que passam, né? E tem coisas que não passam. Ela é seletiva, por isso que a gente fala. Se ela é semipermeável, ela tem uma permeabilidade seletiva. Significa dizer que a membrana plasmática ela seleciona aquilo que vai entrar na célula e também aquilo que vai sair. Não pode literalmente tudo ficar entrando, tudo ficar saindo. Não, tem que ter um controle para isso, senão a célula morre. Ok? Então ela é semipermeável e ela também seleciona o que entra e o que sai. E aí a gente já puxa a função da membrana plasmática, que são várias, tá? Resumidas em 3. Resumidas não, a gente pode sintetizar toda essa função nessas 3 aqui, todas as funções em 3. Primeiro, elas revestem. Lembra que eu disse para ti, se não tivesse uma membrana plasmática revestindo e formando então uma célula, não existiria célula. Tá? E é por isso também que depois vocês vão viajar junto comigo na função que tem cada um desses fosfolipídios, na característica dessa molécula, ok? Beleza, então ela reveste, se está revestindo toda a nossa célula, todas as células dos seres vivos, porque a gente tem que lembrar uma coisa assim, ó, olha só, se é ser vivo, tem célula. Segundo a teoria celular, ela fala assim, todo ser vivo é constituído por uma ou mais células. Então todo ser vivo tem membrana plasmática. Agora imagina, toca no teu braço, cara, toca assim, ó. Cara, diz que tu não fica até emocionado. Fala, cara, imagina quantos fosfolipídios estão agora aqui formando as minhas trilhões de membranas plasmáticas, das minhas trilhões de células. Vai dizer, cara, isso não é arrepiante, velho. Pá! Então, às vezes eu fico sentado assim, e tô, sei lá, olhando a lua, olhando as estrelas e pensando em toda essa magia que forma o nosso corpo, né? Enfim, olha só, gente, então ela está revestindo. Outra função da membrana plasmática é proteger. Você sabe que se ela está revestindo, ela está protegendo. E também protegendo de agentes que podem entrar, claro. Professor, um vírus aí entra na nossa célula. Enfim, ele consegue injetar o material genético dentro da nossa célula? Tem, porque ela não é, a membrana plasmática não é ninja, não é um guardião total, mas ela sim, ela está protegendo de diversas formas a nossa célula. Agora é óbvio que, agora falando em vírus aqui, já está me vindo na cabeça, estou gravando essa aula aqui, gurizada. Hoje é dia 15 de março. 15 de março nós estamos aí, isso aqui vai ficar para a história, porque eu não sei se tu está vendo esse vídeo hoje, ou, sei lá, 10 dias depois que eu gravei, ou 10 anos depois que eu gravei. Mas que fique pra história aí, tu vai poder falar, eu vivi isso, ou não, né? Quando vê teu neto, já tô viajando. Mas nós estamos aqui na época de coronavírus. Então, ó, só uma atualização para vocês ficarem ligados aí. Dia 15, estamos começando no Brasil já com 191 casos, tá? E os vírus, que são hospedeiros, né? São parasitas intracelular obrigatórios, eles conseguem injetar o seu material genético dentro da nossa célula. Então ela não consegue proteger nesse caso. Né? Enfim, só uma reflexão aqui. Outra função da membrana plasmática é a seleção. Como eu disse para vocês, ela está revestindo, ela está protegendo e está também selecionando tudo que sai e tudo que entra da nossa célula. E aí que tem os transportes aqui que eu vou falar para vocês de uma maneira bem simples depois, tá? Como é que ela faz essa seleção do que entra e do que sai. Ok, aqui foi tranquilo. Agora vamos para esse lado aqui, gente. Nós temos uma membrana plasmática aqui. Tá? Representação. Então você imagina assim, ó. Imagina que tem uma célula aqui, bem pequenininha, tá? E eu tirei dessa célula uma partezinha mínima aqui da membrana plasmática e ampliei para cá, joguei. Então nós temos aqui ela, ok? Uma modelo bidimensional, mas dá pra gente entender ela. Inclusive no meu curso de biologia, lá na Universidade Federal de Pelotas, uma das questões da prova de citologia era, olha, bem assim, esquematize uma membrana plasmática
e dê a função de cada uma das estruturas. Ou seja, a gente tinha que fazer esse desenho e falar de todas as estruturas que estão presentes nela, e aí discorrer um pouco, falar a importância, ou como funciona e tudo mais, e é uma questão bem interessante, isso é uma coisa bem legal para você saber. Então olha só, primeira coisa, é uma bicamada de fosfolipídio. Grava essa informação, anota aí no cantinho. A nossa membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídio. Olha só, vocês já devem ter estudado a nossa aula de lipídios, como eu falei para vocês. Um fosfolipídio, ele tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. Se a cabeça é polar, ela é hidrofílica. Ela gosta, tem filia da água, ela gosta da água. Enquanto que a sua cauda é hidrofóbica, tem fobia, tem medo da água. Então, olha só, esses fosfolipídios, eles se organizam de maneira que a cabeça, que gosta da água, fica tanto para fora da célula, quanto para dentro da célula, onde tem água. Aqui tem água, aqui tem água. E as perninhas que são hidrofóbicas, olha que sacada, elas ficam para dentro. Aqui dentro não tem água. Então elas se organizam dessa maneira. Se não fosse essa característica da molécula, não existiriam as membranas plasmáticas. E digo mais, não existiria também as bolhas de sabão. Aí tu fala, professor, de novo, me caíram os butiá do bolso. Como assim não vai existir bolha de sabão? O detergente, a molécula de detergente também tem uma cabeça e uma cauda. A cabeça do detergente também é hidrofílica e a cauda hidrofóbica. Então quando você faz uma bolha de sabão, você o que está fazendo ali? Como se fosse a molécula do detergente, ele fica com as cabecinhas para dentro, aprisionando uma película de água. É graças à função da molécula do detergente, que é semelhante a essa aqui, que formam-se as bolhas de sabão. Dá uma pesquisada sobre isso, inclusive eu falo sobre isso na aula de lipídios também, com imagens, com desenhos, para exemplificar para vocês. Olha que interessante saber a função desta molécula aqui. Beleza. Pô, tá dando um baita de um calor essas luzes aqui, mas enfim. Aqui está a bicamada de fosfolipídio. Entenderam essa função aí? Ó, lembrando, elas estão presas umas nas outras, as cabeças para fora, as pernas para dentro, justamente por atração molecular. A cabeça está amando a água. E as caudas lá embaixo, as perninhas, não gostam da água, então estão lá longe dela. Ficam todo mundo feliz da vida aqui. Beleza. Aqui existem proteínas integrais, chamadas de proteínas integrais de membrana, que vai da lado de dentro para fora ou de fora para dentro. Elas literalmente conseguem atravessar a membrana plasmática. Lembrando que ela é um tubão assim. Só que tem fosfolipídios para todos os lados. Aqui, lembra, a gente está com o recorte dela. Dentro dessas proteínas integrais, existe o que a gente chama de canal proteico. Ele tem literalmente um canal aqui, que é por onde podem passar substâncias. E aí tem vários tipos de proteínas integrais de membranas, que eu vou falar depois para vocês um pouco aqui. Tem umas que são especialistas em passar água, outras especialistas em passar glicose, outras especialistas em passar sódio e potássio, a famosa bomba de sódio e potássio, mas aqui estão elas. Aí existem outras proteínas que você tem que se ligar, elas são chamadas de proteínas periféricas, porque elas estão na periferia. Elas não são integrais, elas não atravessam integralmente a membrana plasmática. Então elas estão aqui. A função delas, portanto, não é transporte. Fala, professor, não tem canalzinho que ela transporta? Não tem aqui. Porque como é que ele é transportar? É parar na metade? A função dessas proteínas aqui é principalmente atuar como uma enzima. Então é função enzimática. Elas permitem algumas reações que acontecem a nível celular. Então elas têm umas funções enzimáticas aqui. Reparem outra estrutura que nem todo mundo sabe que aqui está, mas que agora você vai saber. Que são essas coisinhas amarelas que tem aqui. Isso é chamado de colesterol. Sabe o colesterol? Que são carregados pelo LDL, o HDL. Fala, colesterol é ruim. Não, gente, colesterol ele só é ruim quando ele entope as nossas artérias. Por isso que a gente tem que ter muito HDL, porque o HDL tira das artérias o colesterol. O LDL deposita. Isso também, eu falo tudo sobre isso na aula de lipídios. Mas enfim, o que eu quero te dizer é que esse colesterol ele está aqui na membrana plasmática porque ele vai dar uma certa consistência. Lembra que eu falei para vocês que era fluida? Ora, se não fosse esse colesterol, ela seria demais fluida e ia ficar totalmente perdida. Então o colesterol dá uma firmeza, fala, opa, vamos ter uma fluidez, vamos dar uma dançadinha, mas não vamos exagerar, justamente para não se quebrar toda. Então ela dá essa consistência, uma maior rigidez para a membrana. Aí nós temos aqui, gente, em azul, e só na parte de cima, o famoso glicocálice. Lembre-se, gurizada, não é toda célula que tem glicocálice. A nossa tem. O glicocálice ele é considerado um envoltório externo à membrana plasmática. Ou seja, ele está na membrana plasmática,
mas não necessariamente ele faz parte da membrana plasmática. Tanto é que não é todo ser vivo que tem o glicocálice. Mas enfim, quando esse glicocálice está associado a proteínas, ele é chamado de glicoproteína. Olha que fácil. Quando o glicocálice está associado aos fosfolipídios, ou seja, a lipídios, ele é chamado de glicolipídio. Tanto faz se é um ou se é outro, eles formam um glicocálice. Então, eles estão revestindo toda a membrana também. Eles fazem o reconhecimento celular, porque você imagina, eles conseguem contatar com outras células, esse contato fala, opa, aqui nós estamos juntos, vamos ficar por aqui. E algumas substâncias também que estão passando por ali, eles detectam essas substâncias e falam, opa, tem que entrar, hein, ó, caminha para cá. Então eles estão ali com função de reconhecimento celular, inclusive, algumas moléculas de açúcar, de glicose, às vezes eles podem aprisionar durante um tempo ali para que depois elas vão entrando aos poucos, de acordo com a necessidade da célula. E eles estão ali fazendo reconhecimento celular. Tá? Muito importante você saber dessa informação. Outra estrutura que está aqui presente, gente, essas coisinhas verdes. Tá vendo essas ondinhas aqui? Gente, essas ondinhas, eu representei aqui o citoesqueleto. Vou ter que tirar isso aqui, tá muito quente. O citoesqueleto, tá? O citoesqueleto, na nossa célula, tem 3 tipos básicos de citoesqueleto e eles podem dar movimentos celulares, eles podem dar a forma da célula, pode vir a partir do citoesqueleto, eles que dão essa resistência, tanto é que é chamado de citoesqueleto, dando essa resistência para a célula. Mas volto a dizer, ele está representado aqui, mas ele não faz parte da membrana plasmática. Isso é importante você saber que ele existe, que ele pode dar esse formato para a membrana plasmática, está atuando ali. Tem umas células do nosso intestino que elas são aquelas células que têm as microvilosidades, lembra? Essas microvilosidades das nossas células intestinais, elas existem graças ao citoesqueleto que ali está presente, tá? Mas volto a dizer, o citoesqueleto não está presente na membrana plasmática, e sim ele está dando essa estrutura, essa força, segurança para a membrana plasmática assumir determinadas formas. Tranquilo, gente? Bom, basicamente essa é a estrutura da membrana plasmática, essas são as pecinhas que formam ela. Sobretudo, você tem que saber a unidade que forma. E que é 2 camadas dessa unidade, que são os fosfolipídios. As proteínas integrais e as proteínas periféricas. O glicocálice, que algumas células das células animais possuem, que tem função de reconhecimento celular, reconhecimento de substâncias, reconhecimento molecular. E também embaixo pode ter em algumas células, por exemplo, as nossas, o citoesqueleto. Lembrando que tem 3 tipos. Ah, professor, vamos falar sobre citoesqueleto. Aí nós temos uma aula que a gente fala das estruturas do citoplasma. Você tem que assistir ela. Bom, agora que você já sabe isso, nós não podemos deixar de falar dos transportes que existem, que passam, das substâncias que passam entre a membrana plasmática. Aqui, gurizada, eu vou riscar um pouco o desenho, mas é em prol da aula, né? Então eu vou falando para vocês, vou explicando. Primeiro, você tem que se lembrar que a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai. Então não é todo mundo entrando, todo mundo saindo. Não, tranquilo, então não teria lógica ela estar protegendo. Então o que acontece? Esses transportes podem ocorrer com gasto de energia, o gasto de energia é ATP, ou sem gasto com gasto de energia são essas duas, e sem gasto de energia que é o transporte passivo. Passivo já está falando, vai numa boa, não precisa gastar energia, vai a favor de um gradiente de concentração. Bom, então o transporte passivo tem 2 basicamente, a difusão e a osmose. Osmose é a passagem da água, de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, tá? Então é a água que passa. Supondo que aqui está cheio de sal aqui dentro, aqui tem muita água, a água vai passar por aqui. Ela pode passar tanto pela bicamada de fosfolipídio, quanto por proteínas chamadas de aquaporinas. Por isso é osmose, ok? Agora a difusão não é a água que passa, não é o solvente que passa, é o soluto que passa. Então alguma substância, imagina alguns sais aí, ele vai literalmente, se tem mais concentração de sal aqui, ele vai entrar para cá. Agora, essa difusão pode ser simples, quando passa direto pela bicamada de fosfolipídio, ou a difusão pode ser facilitada, quando tem um carinha para facilitar. Se tem um carinha para facilitar, é a proteína. Ela pode passar por proteínas também, ok? É um tipo de difusão simples, simplesmente passa pela bicamada de fosfolipídio, ou facilitada, está facilitando aí pelas proteínas. Aí tem o transporte ativo. O transporte ativo existem vários tipos, mas o único no ensino médio que você tem que saber é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é ativa porque gasta ATP. Então eles liberam, e essa bomba de sódio e potássio ocorre obrigatoriamente
por proteínas integrais. Eu estou apontando para a mesma, mas imagina que tem proteínas integrais diferentes para cada um desses transportes, ok? Senão, tudo é a mesma aqui. Não, cada proteína um transporte específico. Tá? Aqui é importante você saber, gasta ATP e precisa se dar por proteínas integrais de membrana. E aí tem o transporte por vesículas. Pessoal, transporte por vesículas, eles são transportes muito grandes que deformam toda a membrana plasmática. Deixa eu só ver uma coisinha, tá, o tempinho ali tá ok. O transporte por vesícula, ele transforma, ele modifica, ele deforma a membrana plasmática para que possa acontecer. Então nós temos aqui o transporte por vesícula, chamado de endocitose, quando tem coisas que estão entrando para a célula, é endocitose, ou exocitose, quando você está saindo, ou substâncias estão saindo da célula. Vamos falar da endocitose. Cara, tu imagina que isso aqui, mano, velho, é uma membrana plasmática, um pedacinho dela, mas imagina que ela é gigante agora aqui, estou representando sua membrana plasmática. Quando eu tenho que botar uma coisa para dentro, endocitose, e é muito grande, tem que formar essas vesículas. A endocitose pode ser fagocitose. Imagina que tem uma bactéria aqui. Caraca, o que eu posso representar com bactéria? Sei lá, meu casaco aqui. Ó. Isso aqui é uma bactéria e eu tenho que botar ela para dentro de mim. Só que essa bactéria não consegue passar pela bicamada de fosfolipídio, porque é muito grande, cara. Nem por proteína, muito menos pela bicamada de fosfolipídio. Ela não entra. Então a nossa célula, o que ela faz? Eu estou falando da endocitose do tipo fagocitose. Ela faz a fagocitose. A fagocitose, a nossa membrana plasmática, a partir de ajuda do citoesqueleto, olha a importância que eu estava falando do citoesqueleto, ela começa a formar o que a gente chama de pseudópodes. Então ela literalmente, ela deforma, começa a ir para cima, projetar os pseudópodes, vai abraçar essa bactéria, no caso o casaco, e a partir disso ela leva lá para dentro, formando uma vesícula, e essa vesícula foi incorporada. Imagina que células de defesa do nosso corpo fazem isso a todo momento, fagocitando agentes infecciosos para neutralizar eles. Interessantíssimo, né? Então ele é chamado por vesícula porque ele forma essa deformação. Então quando a gente fala por endocitose, tem a fagocitose que emite pseudópodes. E a pinocitose? A pinocitose não vai emitir os pseudópodes. A pinocitose, ela vai englobar partículas dissolvidas, obviamente, na água, por exemplo. Então, literalmente, ó, imagina aqui, tem que colocar, sei lá, tem um pouquinho de líquido aqui, tem partículas dissolvidas aqui. Ela não vai emitir os pseudópodes. Ela simplesmente vai fazer com que essa substância entre, se invaginando e formando uma vesícula e levando lá para dentro. Então, volto a dizer, na fagocitose ocorre a emissão de pseudópodes. Aqui não acontece. Na fagocitose são partículas sólidas, como uma bactéria, enfim. E a pinocitose são partículas dissolvidas em água ou em líquido no geral. Ok? Essa é a diferença básica. Agora nós temos o contrário. Se a endocitose é para dentro, a exocitose é para fora. Nós temos dois casos para colocar coisa para fora da nossa célula por querer, né? Um delas é a secreção. Cara, tu está emitindo suor, pô, eu estou suando aqui. Ou tu estás emitindo, sei lá, estás emitindo o sebo da nossa pele, né? Ou tu estás emitindo lágrimas, ou alguma secreção que o teu pâncreas está mandando para você. São coisas boas que o teu corpo, desculpem, que o teu corpo produz, coisas boas. E por isso é chamado de secreção. Está secretando substâncias, secretando hormônios, secretando, enfim, o que tua célula quer secretar. Agora, tem também a excreção. A excreção também é conhecida por plasmocitose ou ainda defecação celular. Ou seja, imagina que você fagocitou a bactéria, destruiu a bactéria, sobrou dejetos dela. Você não pode ficar com ela dentro da tua célula. Você vai ter que eliminar. Então você faz uma excreção. Tá? Ou, como eu disse para você pode anotar, pode ser chamado de plasmocitose ou defecação celular. Isso você libera, põe para o teu plasma sanguíneo e o teu rim depois vai ter que eliminar depois com a urina. Porque é uma coisa ruim, tóxica para a tua célula. Ok? Então isso acontece, lembrando que as vesículas deformam a membrana plasmática, enquanto que esses dois não ocorre a deformação. Simplesmente se dá por proteínas ou por bicamada de fosfolipídio. Ok, gurizada? Outra coisa que é interessante, eu estava falando para vocês, que eu mencionei aqui, que o glicocálice é um envoltório fora da membrana plasmática. Só que a gente estuda aqui porque é uma aula completa. Agora, eu não posso deixar de mencionar também para vocês a famosa parede celular. Lembra que as células das plantas, tem lá a célula da planta e por fora dela tem uma parede celular. Essa parede celular também é um envoltório externo à membrana plasmática. Nesse caso eu não estou representando aqui,
Mas se vocês quiserem, coloquem nos comentários, eu posso fazer uma aula específica falando sobre envoltórios externos da membrana plasmática. Lá na minha plataforma, Professor Samuel Cunha, a gente tem todas as aulas com apostila, com resumo, com simulado, com plano de estudo, tá tudo completo lá, né? Organizadinho, os planos perfeitos para você estudar para o Enem, para os vestibulares. Mas se quiserem aqui para o YouTube, eu faço uma versão aí para o YouTube. Você sabe que aqui a qualidade é completa aqui com o professor Samuel Cunha dentro da biologia. Ok? Gente, olha só. Eu acabei aqui esse momento, mas eu quero conversar rapidamente com vocês. Antes de eu bater um papo aqui com vocês, vão lá no Instagram, gurizada. Vão lá, me segue no Instagram, @professor Samuel Cunha. Segue lá, tira uma foto aqui, ó. Vamos lá, vamos pagar um mico junto aqui, tira uma foto e manda. Não precisa publicar, me manda lá. Professor, aqui, ó, assisti até o final, tu tava fazendo a cara feia lá. Me manda, @professor Samuel Cunha. Para que, gente? A grande alegria do professor é saber que vocês, estudantes, conseguiram captar a mensagem que com tanto esforço a gente tenta passar para vocês. Tá? Não sei qual vai ser a tua profissão, pode ser que tu queira ser médico, pode ser... Eu falo médico porque realmente a medicina é a mais difícil que tem no Brasil, o vestibular mais difícil. Tá? Então, se é o mais difícil, é o mais concorrido, se é o mais concorrido, tem que suar mais para passar. Mas enfim, não importa se você vai ser médico, se vai ser advogado, se vai fazer matemática, se vai fazer biologia, independente do que quiser fazer. Você tem um objetivo. Esse objetivo vai muito além da sua vontade. Explico. Gente, hoje eu tive uns problemas, aí eu estou no domingão aqui, 15 de março, coronavírus começou a arrebentar aqui no Brasil. Eu falei, eu tenho um compromisso, e o compromisso é publicar uma aula segunda-feira no YouTube. Então, não consegui gravar antes, domingão mesmo. Ah, professor, mas domingo, eu sei que é ruim, mas qual é o teu objetivo? Teu objetivo é alcançar o curso, é ser aprovado nesse curso? Cara, infelizmente, você vai ter que bater no peito e seguir, porque senão tu não consegue, gurizada. Não adianta, a gente não aprende por osmose. Aí, vou ver uma sériezinha, série é ótima, jogar videogame é bom, passear melhor ainda. Namorar, sair, jantar, fazer churrasco para festa é ótimo. Só que você tem que fazer isso quando a tua base dos estudos, a tua base das amizades, a tua base da família está em dia, está boa. Senão se torna um problema. Se você só fizer o estudo, você entra em colapso também. Tem que ter a saidinha, tem que ter a diversão. Então pensa sempre isso, gurizada. Faz o que, olha, o teu eu do futuro agradece. Não sei se você tem 15, 20 ou 30 anos e está assistindo essa aula. Tu fala assim, professor, eu estou plantando hoje. Mas o resultado não vem hoje. O resultado vem daqui a 2, 3, 5 anos. Quando você pegar o seu diploma na mão e a partir disso, né, sentir essa emoção, sentir que tudo valeu a pena. E quando isso acontece, eu sei que eu me formei, gurizada. Eu sei essa emoção. Você olha lá para trás e vê tudo que tu passou, todas as dificuldades que tu enfrentou. Sabe aquele momento? Cara, tu te emociona, tu te arrepia. E é isso que tu tem que pensar. É difícil, gurizada. É muito difícil. Eu tô aqui cansado hoje gravando uma aula, espero que a aula tenha ficado boa, né? Suando aqui e tal, mas estamos firmes, porque é o objetivo. A gente tem que ter isso em mente. E aí, olha só um pouquinho. Aí, ai meu Deus, é o que eu vi primeiro aqui. Aí você vai pegar o seu diploma e o teu diploma para ti vai ter esse tamanho aqui. Ele sacudiu o diploma e falar, e vai apontar para os teus pais, para os teus amigos, para todo mundo que te ajudou, vai bater no peito e falar, eu tenho meu diploma. Tira a foto aí do meu diploma e tira um print. Tá com o teu diploma aqui, gurizada. Sabe? É isso que vale a pena. É isso. E depois tu fala, tá, professor, qual é a lógica? Aí, qual é a lógica? Que você vai passar o resto da vida fazendo o que você ama, fazendo o trabalho que você escolheu, independentemente de qual curso ele seja. Vamos ver ali que eu tô com medo que acabe. Não, mas temos um minutinho aqui, bate-papo, mais 2 minutinhos, ela tá acabando. E assim, sabe o que acontece, gurizada? Às vezes eu vejo pessoas, e eu converso muito com os estudantes, me manda direct, né, vai na plataforma, manda por e-mail, e fala assim, professor, eu tô andando meio desmotivado, já tô com 30 anos, e quando eu tinha 20 e poucos, eu fiz um curso que eu fiz porque é o que eu tinha média. E hoje eu vejo que o que eu quero, supondo, vamos voltar para o exemplo que é o mais difícil que tem. O que eu quero é medicina com 30 anos, mas agora eu estou desmotivado, porque devo me formar com 36. Não vale a pena. Claro que vale, cara. Tu vai te formar com 40 anos. Tá aí, e aí? O que tem que ter 40 anos? 40 anos é velho? 40 anos já tá beirando a morte? Não, tu vai ver de 40 para 50, 60, 70, 80, tu vai ter 40 anos de profissão, tu ainda vai te aposentar bem velhinho, lá vai chegar assim, velhinho, mas tu vai ser a tua profissão, cara, então nunca é tarde para começar.
Você pode ter perdido um tempo, mas antes tarde, a famosa frase, antes do que nunca. Então é isso que você tem que pensar. Tá? O que eu faço hoje para ser melhor amanhã? Enfim, gente, aqui eu já tô... A aula já acabou, tá? Como eu já falei para vocês, é só esse bate-papo aqui, que tem momentos que eu mesmo tô mais emotivo, assim, sabe? Tô em momentos mais, sabe, mais pensativos. E eu tenho que compartilhar, isso é uma forma de desabafo para mim também. E vocês, que não estão aqui presentes, infelizmente, um dia, quem sabe, num aulão, vocês são o que me motivam. Então, quando vocês me mandam um direct, mandam uma mensagem, comenta aqui embaixo do vídeo, manda aquele like felpudo, ou se inscreve no canal. É essas motivações que eu tenho diárias. Então, eu sempre peço, sempre... Cortou ali porque chegou aos quase 30 minutos. Né? Então, não só para mim, gente. Sempre, quando vocês tiverem um professor, tá? Que de certa forma te ajudou de alguma maneira a você atingir o objetivo, porque você tem vários professores, cada um te dá um tijolinho. Chega nesse professor, depois de um tempo, e manda uma mensagem para ele. Eu fiz isso com algumas professoras e professores lá do ensino fundamental, do ensino médio. Cara, eu procurei no Facebook eles, e fiz questão de escrever. Porque a gente, quando é pequeno, às vezes a gente não percebe o quanto os professores estão, de certa forma, modificando um pouco a nossa vida. Alguns até para ruim, né? Tem os professores que não amam o que fazem de qualquer maneira, em todas as profissões, enfim. Mas tem aqueles professores que te ajudaram a construir o teu tijolinho. Então chega e manda para ele lá, não só para mim é uma alegria imensa quando um simples comentário embaixo eu fico muito feliz. Mas vai para teus professores lá do primário, do ensino fundamental 1, 2, do ensino médio, e manda aquele alô, fala, pô, professor, eu fui teu aluno em tal época. Obrigado. Né? Porque, de certa forma, me ajudou nisso. E aí, essa é a alegria. A gente já tô desabafando aqui, me perdoe, mas é o amor, tá? Eu amo fazer, eu amo o que eu faço, tá? Eu amo vocês. Um grande beijo, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.